o número 3. Vamos lá. 3 é o número da sorte, no alento do dragão, né? Por conta do triunvirato dragônico. Então, né, é o número da sorte. Então, estamos indo aí para a nossa terceira tentativa, né? E aí, pessoal, vocês que estão entrando agora, falam pra gente aí, vocês estão conseguindo nos ouvir bem? Estão conseguindo nos ver bem? Eu tô vendo ali, o pessoal tá entrando. Forte abraço para vocês que estão entrando. Estão conseguindo ouvir bem a gente agora? Estão conseguindo ouvir bem? Estão conseguindo ver? Melhorou o áudio? Melhorou a imagem? Ó, a Tânia tá falando que tá perfeito, que ela tá conseguindo ouvir e tá conseguindo ver. Então tá ótimo. Alejandro, nosso querido, um beijo pra você. A Lacera tá falando sim. Tá a bom. Ana falando voz e imagem ok. Ótimo. Então, ok, porque agora nós estamos fazendo pelo celular, né? Nós fizemos aquela tentativa, né? Já que liberou fazer pelo computador no Instagram, nós falamos, opa, vamos testar, porque aí fica melhor pra gente a posição, né? Que somos dois aqui apertadinhos. Não que a gente não gosta de ficar apertadinho, mas é mais fácil de fazer a live, até porque pelo aplicativo que nós utilizamos, tem como a gente mostrar slides e tudo pra vocês. Mas no futuro, voltamos aí. A gente vai aprimorando, né? Ó, a Ana falou que ainda a voz fica grossa às vezes. Aí eu acho que é minha voz mesmo, porque agora tá no computador, tá no celular, então agora é a minha voz mesmo. Então, pessoal, essa é uma primeira live que estamos fazendo aqui, né, no nosso... a Lacera tá falando que a voz grossa é um bug do Instagram nas lives, né? Então tá aí, parece que é questão de rede, tá acontecendo isso, não sei porquê. Então, pessoal, vamos embora lá, né? Vai ser engraçado a voz da Morgana ficando grossa, então vamos embora lá e aí depois a gente vê aí como que se desenvolve tudo isso. Bom, para a primeira live aqui da nossa página, nós queremos falar um pouco sobre magia com dragões. Afinal de contas, o foco da nossa página, embora vamos abordar magia, vamos abordar bruxaria, o grande foco da nossa página é magia com dragões. Então, como a gente já começou a falar na outra live, né, eu vou repetir aqui para as pessoas que estão chegando, que é muito importante entender que todo o material apresentado na nossa página, ela vem da nossa experiência pessoal. Ela é uma junção, o alento do dragão como sistema mágico e espiritual, ele vem daquilo que eu e Morgana canalizamos da nossa experiência, das nossas vivências, com a soma das inspirações, do retorno de pessoas que fazem parte daquilo que nós chamamos de voo em bando. O que é o voo em bando? Cada pessoa que lê e faz as práticas dos nossos livros, dos nossos cursos, e dão para a gente o retorno de como foi, como passou pela experiência, e principalmente as pessoas do nosso círculo interno e os iniciados do nosso círculo interno, que passam por essa vivência, a soma dessas experiências é que criaram e trouxeram à luz o alento do dragão como sistema mágico. Então, tudo que abordamos, os pontos de vista, as experiências, elas vêm disso. E é muito importante colocar isso já inicialmente, por quê? Porque muitas vezes acontece de as pessoas virarem e falarem assim, olha, mas a magia com dragões não é assim, a magia draconiana é de tal jeito, mas isso daí é de esquerda, isso é de direita. Quando começa com isso daí, é importante entender que o alento do dragão tem um ponto de vista a respeito da magia com dragões. E outras tradições, ordens e indivíduos vão ter outros pontos de vista. A magia com dragões, felizmente, não tem uma Bíblia ou um livro sagrado que todo mundo tem que seguir e o que está fora daquilo ali não é magia com dragões. Não tem isso na prática de magia com dragões. Ela vai surgir, os textos, rituais, experiências, surgiram de experiência de pessoas que entraram em contato com essa energia, que entraram em contato com alguma divindade ligada aos dragões,
que entraram e, através da sua experiência, criaram livros, sistemas, ordens, tradições e grupos de trabalho com magia com dragões. Então, quando alguém fala, mas o ponto de vista de vocês está errado. Não, não está. Ele é o ponto de vista. Funciona para as pessoas que fazem a prática pelo viés do alento do dragão. Então, é muito importante eu começar falando isso, porque acontece muito das pessoas às vezes falarem, tal deusa não tem ligação com os dragões, e vocês estão falando que tem. Tal símbolo não tem ligação com os dragões. A forma que vocês estão colocando é uma forma equivocada. Não é equivocada, é a forma que foi experimentada dentro dessa prática que fazemos e das vivências, não só nossa, como de diversas pessoas, né? Centenas de pessoas, porque nós, no decorrer aí desses 9 anos que nós começamos com o trabalho público do alento, nós vendemos milhares de livros, fora ainda os PDFs, né, que rodou para todo lado no começo e ainda roda os PDFs, os cursos, os workshops, as pessoas deram esses retornos. Então é muito importante entender que funciona para quem quer trabalhar dentro do viés energético e a forma de trabalhar do alento do dragão. Se para a pessoa está errado, então ela não deve trabalhar da forma do alento do dragão, ela deve trabalhar de uma outra maneira. Todo esse esclarecimento se faz necessário, né, para entender que aquela frase, tem 2 frases que nós sempre falamos nas nossas lives, que é: não encare nada do que nós vamos falar como verdade, encare como uma possibilidade. E a outra frase que nós falamos desde o começo, está lá na introdução do nosso livro. Se perguntar para 10 praticantes de magia com dragões o que é magia com dragões, você vai encontrar 11 respostas. Então, assim, se abra as possibilidades. Se abra as possibilidades da magia com dragões. Quebre as caixinhas, quebre as correspondências, porque é necessário se abrir e deixar fluir para conseguir realmente se conectar com essa vibração do caminho do dragão, né? Bálsamo interior ali está falando, e funciona muito bem para quem faz parte do sistema do alento. Aí a bruxa da Tatu está falando, funciona de uma forma maravilhosa, né? Então, para falar de magia dos dragões, a gente tem que começar falando o que são dragões. Bom, né? Essa é a pergunta, né, a mais básica, e que não é tão básica assim a resposta. A gente costuma brincar que cada vez que a gente se pergunta o que são dragões, a gente aumenta mais uma coisa na resposta. Bom, você pode encarar um dragão de diversas formas. Ele pode ser encarado como um símbolo, né? Muitas das vezes, se a gente perguntar aqui para vocês, pensem num dragão, o que é que vem à mente de vocês? Todo mundo tem uma opinião, tem uma palavra que vem à mente, tem uma sensação. Inclusive, pode colocar no comentário aí, né? Se Dragão, a gente perguntasse o que é um mente? dragão, o que um dragão lembra para vocês? Então, a gente já começa a entender que o dragão é um símbolo, né? É um símbolo muito forte, muito potente, que existe, né, nas nossas mentes há muito tempo. Mas o dragão, além de ser um símbolo, ele também pode ser um signo, né? E também ele pode ser uma energia. Muitas pessoas dizem que o dragão é uma corrente energética, que é uma energia que não tem corpo, que não tem materialidade, que é uma energia. Algumas outras pessoas encaram o dragão como um ser, né? Como uma criatura, né? Sábia. Alguns dizem que é uma criatura muito sábia por ser mais antiga, por uma série de questões. Outras pessoas encaram o dragão como uma entidade, por exemplo, como um guia. Alguns dizem que é um animal, né? E outros encaram como divindades também, o dragão como uma divindade. E todas essas respostas estão certas, né? Nós não podemos dizer, ponto, o dragão é um animal, o dragão é uma energia somente, o dragão é uma divindade. Não, o dragão é tudo isso que nós elencamos, é um símbolo, é um signo, é uma energia, é um ser, uma criatura, um animal, uma entidade, uma divindade e muito mais que provavelmente, né, ainda vamos ter mais respostas para colocar aqui. A única coisa que, assim, todas essas questões, todas essas respostas têm em comum é que o dragão é uma energia extremamente potencializadora.
Se você enxerga o dragão como uma divindade, vai ser uma divindade extremamente potencializadora. Se é um símbolo potencializador, né? Se é uma energia extremamente potencializadora. Todo mundo que já entrou em contato com a energia dos dragões, né? Seja numa meditação, seja num ritual, seja num sonho, seja por acaso, sempre relata que aquela experiência transformou a pessoa de alguma forma, mudou, né? Ela estava de um jeito e aquilo transformou a pessoa. Então eles têm uma energia capaz de potencializar as coisas, de modificar as coisas, e assim, às vezes, a gente até subestima o tamanho dessa energia. Nunca subestimem, tá? As pessoas responderam o que elas acham que é um dragão? Mandaram. Bom, como vocês já sabem, eu não leio nada, né, gente? Mandaram fogo, ação, força, potência, mudança e força, né? Liberdade também, lembra muito. Aí a bruxa da Tatu colocou: verdade, eu não discuto com a minha dragonesa, não. Não dá, é interessante porque é uma energia muito forte, muito potencializadora. E assim, uma outra característica que a gente sempre costuma falar quando a gente pergunta, quando a pergunta o que são dragões vem, é que eles podem ser tudo isso, sabendo que é uma energia extremamente potencializadora, e também o dragão é aquele que vê e que ensina a ver. Então, vem da própria palavra, né, do radical da palavra, que quer dizer guardião, aquele que vê. E ele é aquele que vai nos mostrar processos e vai nos fazer olhar no espelho. Muitas das vezes a gente não olha coisas tão confortáveis, né? Mas é exatamente isso. Trabalhar com dragões, o que são dragões? Eles não são seres confortáveis e que a energia vai ficar pacífica, né? Se vocês verem as palavras que as pessoas colocaram, já demonstra um pouco, né? Força, fogo, transformação, mudança e tal. Quer dizer, ninguém fica, né? Do mesmo jeito depois de encontrar com um dragão. E isso tudo que a Morgana descreveu, todas essas características, tudo isso que as pessoas apresentaram, é bem importante entender, né? Tem um conceito que nós abordamos dentro do Alento do Dragão, que nós falamos que é a energia do caminho do dragão. Algumas ordens, alguns indivíduos chamam de corrente draconiana. O que é esse fluxo de energia? É tudo isso que nós escrevemos aqui agora e muito além disso. Então tudo isso que nós escrevemos, o dragão como signo, como arquétipo, como símbolo, como divindade, como entidade, como elemental, como energia, tudo isso relacionado ao dragão não fecha o que é o dragão, porque tudo isso faz parte da energia dos dragões, da energia do dragão, do que é esse fluxo de energia, esse fluxo vibracional que é o caminho do dragão, que engloba tudo isso, né? Então, por isso que muitas vezes alguns indivíduos entram em contato com uma parcela dessa energia, e não importa, todos nós entramos em contato com parcelas dessa energia. É uma energia ampla, primordial, totalmente caótica, pré-humana, que muitas vezes descrever ela vai além da nossa capacidade de linguagem. Nós podemos virar e falar, nós sentimos, nós sabemos, podemos escrever, explicar, e vão ter coisas que nós não temos a capacidade de linguagem, de passar e falar o que é. Não dá para expressar a experiência como um todo. Exatamente. Então, tudo isso é a energia do dragão. Tudo isso é a energia do caminho do dragão, né? E a magia com dragões, ela vem do contato, a maneira de se trabalhar e de se entrar em contato com esse fluxo de energia, né? Nesse fluxo de energia vão ter divindades ligadas aos dragões, vão ter dragões como indivíduos, vão ter clãs de dragões, reinos de dragões, né? Vai ter tudo isso englobado dentro do que é a energia do fluxo energético do caminho do dragão. Então, a magia com dragões é uma forma de dançar nesse fluxo, de canalizar parcelas desse fluxo, vibração desse fluxo, quantidade de energia desse fluxo para potencializar a nossa própria magia, potencializar a nossa forma de trabalhar.
é nos nutrir para eclodir processos, eclodir energias e eclodir potenciais. Então, entrar em contato com essa energia é trabalhar, é o que é a magia com dragões. A junção da nossa energia, da nossa vontade, da nossa capacidade de conexão e canalização com a energia dos dragões, né? Vários caminhos que trabalham com outras correntes de energia vão trabalhar também magia feérica, magia natural, de qualquer forma. Mas a magia com dragões vai trabalhar especificamente com a energia dos dragões. O que acontece algumas vezes é que tem níveis de conexão. Tem níveis que você pode adentrar nessa energia. E isso vai da capacidade de cada magista, de cada bruxo, de cada bruxa. Por quê? O fluxo de energia está lá, né? O quanto você consegue mergulhar nesse fluxo de energia, o quanto você consegue adentrar nesse fluxo, vai da sua capacidade, da sua experiência. E aí vão ter, dentro do alento, por exemplo, nós utilizamos movimentos de poder, tem sigilos, tem glifos, tem palavras, né, tem poemas invocatórios, tudo isso para nos ajudar a fluir através da energia que nós falamos que é a energia do vazio, essa energia de potencial ilimitado de criação, e fluindo por isso, tocar e dançar com essa energia do caminho do dragão. Então, magia com dragões, pelo nosso viés, pela nossa experiência, é isso, né? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando antes da gente continuar. E pessoal, vocês podem mandar dúvidas, podem mandar questões, tá? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. O Adriele e Miriam, quero aprender com vocês. Continua seguindo a nossa página, né? Nós temos aqui também, se você clicar na nossa bio aqui do Instagram, não sei se você já está, nós temos um grupo no WhatsApp. Esse grupo no WhatsApp, nós estamos semanalmente mandamos ontem uma prática, uma meditação guiada, nós estamos mandando práticas nesse grupo. Ele é um grupo onde divulgamos as atividades do Alento do Dragão, as publicações mais importantes nós mandamos lá nesse grupo também os nossos cursos e workshops, e quem está nesse grupo tem desconto, né? Pode perguntar para a turma que está lá no grupo, quem está nesse grupo tem desconto nas nossas atividades, né? E nós mandamos práticas. Essa semana nós mandamos uma prática de uma meditação guiada de conexão com o chakra básico sendo nutrido pela energia do dragão. E o pessoal vai fazer durante uma semana, e na próxima semana nós vamos abrir o chat para bater papo a respeito de como foi a experiência. Então, clica na nossa bio, lá você vai ver nossos cursos, nossos livros e a comunidade do WhatsApp. E entra lá no grupo. Caso não consiga entrar, manda aqui no nosso direct uma mensagem que nós adicionamos você. Deixa eu ver aqui. A bruxa da tatu tem que vivenciar para compreender de fato essa potência dos dragões. Exatamente, vivência é a palavra. Nós vemos muitas vezes assim, é fácil perceber quando a pessoa ficou num nível apenas intelectual, leu um monte de livros, e quando a pessoa vivenciou. A energia visceral, a energia potencializadora, ela é uma energia até mesmo alarmante. Quando você consegue tocar de verdade essa energia, você não é mais a mesma pessoa. Você é tocado também. Você é tocado também. Exatamente. Você toca daqui, a energia te toca de lá e te muda, não tem como. Exatamente. Então é muito fácil ver quando a experiência é intelectualizada, a pessoa apenas leu alguns livros, mas não tocou de verdade. E é claro, gente, quando a gente está falando isso, é aquilo, você faz o seu primeiro contato, digamos assim, que você está começando agora na Magia com Dragões, e você faz seu primeiro contato, você vai sentir uma experiência. Mas tem algumas pessoas que têm um pouco de dificuldade de diversas naturezas. O que acontece? Quando a gente fala de Magia com Dragões, a gente está falando de uma coisa que a nossa mente conhece como uma fantasia,
como um material de filme, de desenho animado, e assim, muito povoou as infâncias das pessoas. Quem nunca viu Caverna do Dragão e não passava as manhãs com aquele dragão maravilhoso, que se chama inclusive Tiamat, né? Então, quer dizer, a gente lida com uma magia, com um ser que povoa a nossa fantasia, muito disso, né? E às vezes o que acontece, a pessoa quer se conectar com dragões, mas tem uma dificuldade de ultrapassar dar um passo para além do que é a fantasia, daquilo que é da nossa infância, que mexe com aquele nosso, que é a questão da cultura pop, a questão dos filmes, mas a gente precisa persistir. Outra coisa também, que pelo fato da gente já ter uma imagem, uma ideia criada na nossa mente sobre o dragão, às vezes quando a gente começa a se conectar, a gente não consegue perceber direito essa energia. Por quê? Porque às vezes aquela imagem ela está muito marcada na nossa mente e isso nos limita. Imagina assim, vou dar um exemplo prático. A pessoa se conecta com um dragão e ela estava esperando um ser gigantesco que cospe fogo, com asas, vermelho, não sei o que, com aquela voz grave tipo a do dragão, né? E aí vem um ser que não tem nada a ver com aquilo. É uma coisa completamente diferente. Vem o Mushu da Mulan. Lembram da cena do desenho, né? Que ela estava esperando um dragão gigantesco. Aí vem aquele dragãozinho desse tamanhinho, falando um monte de coisas, brincalhando, maluco. Quer dizer, isso acontece, gente. Por quê? Porque quanto mais a gente tem uma ideia pré-concebida na nossa cabeça, mais difícil é da gente experimentar todas as nuances da coisa. Então, às vezes as pessoas chegam pra gente e dizem, eu não vi o dragão. Eu digo, calma, tenta desprender dessa imagem. E isso é difícil, por quê? Porque a gente passa a vida inteira criando essas imagens na nossa mente, né? Quando a gente fala de dragão, quando a gente fala de fada, que é uma coisa também que é muito popular, né, na fantasia, no imaginário, então são difíceis de desprender essas ideias pré-concebidas. E às vezes isso é uma dificuldade no começo do caminho, mas você persiste, que com a prática você vai vendo que você vai conseguindo se desprender dessa ideia. Até porque é importante já entender que muitas vezes o começo da prática com magia com dragões é uma desconstrução do que é o dragão. Vemos muito, isso acontece muito, da pessoa, às vezes tem pessoas que dão até curso, que vendem livros sobre magia com dragões, mas você vai pegar e vai dar uma olhada no que a pessoa está falando, para quem já pratica mais tempo, você vai ver que a pessoa ainda está no nível preço daquelas tabelas de correspondência. E o que acontece? No começo, é muito legal você ter uma tabela de correspondência, porque você precisa muitas vezes fazer essa ligação do vermelho com o fogo, do verde com a terra, do azul com a água. Para quê? Para que você consiga ter alguma espécie de linguagem com aquela energia que você está conectando. Porque afinal de contas, se você não compreender nada, não tem como ter uma linguagem. A gente não consegue, né? A gente não consegue nem entender. Não consegue nem entender. Aí tudo fica no inconsciente, nada é consciente e aí não é magia. Então o que acontece? No começo, essas tabelas, as ideias que temos, elas são importantes. Porque é para se criar um link com a energia. Com o passar do tempo, a tabela tem que ser destruída. A percepção que temos, ela tem que ser demolida. Temos que abrir mão desses nossos conceitos, dos conceitos pré-concebidos que temos sobre o dragão, sobre o que é o dragão, sobre a forma do dragão, sobre a cor do dragão, sobre o elemento do dragão. Precisamos quebrar tudo isso para conseguir mergulhar cada vez mais na energia. E o que acontece é que muitos praticantes, até mesmo caminhos, se engessam naquela percepção. E ainda transmitem aquela percepção como uma percepção que é assim que é assim que tem que ser. É a verdade, o caminho e a vida, né? E fora daquilo não é magia com dragões. Isso tem que ser demolido, isso tem que ser destruído. Porque aí, quando você está vazio de percepções, é que você começa a se abrir cada vez mais para ver a coisa como a coisa é. A gente costuma até brincar e falar... E como é? Né? Aí a gente cada costuma, um vê.
A gente costuma até brincar e falar que tudo que a gente vai ver, a gente tem que colocar carinhas. A gente tem que colocar o nosso sentido humano, a gente tem que colocar a nossa percepção humana, né? Tudo tem que ser humanoide, tudo tem que falar a nossa língua, tudo tem que ser parecido com a gente. No começo, isso é compreensível. Por quê? Porque você precisa ter uma identificação, você precisa ter um link. Mas com o passar do tempo, para se aprofundar na magia com dragões, para se aprofundar no fluxo de energia do caminho do dragão, é necessário se esvaziar cada vez mais. Quanto mais você se esvaziar para se preencher com essa energia, mais você vai conseguir perceber ela, né? Claro, e a contraponto, mais você vai conseguir angariar de poder, sabedoria e energia ao potencializar você. Engraçado, né? Porque aí você pode virar e falar assim, então você está falando que eu tenho que deixar de existir e fluir só a energia do dragão. Não é isso. Você vai perceber com o passar do tempo que tem muito em você que também não é você. E que esses conceitos pré-concebidos, muitas vezes eles não foram seus. Foi a sociedade, foi a criação, foi o que nós fomos bombardeados com o passar do tempo. E quando você vai tirando tudo isso, a contraponto, você vai tendo uma visão cada vez mais profunda da energia dos dragões e da sua própria energia e de você como indivíduo. Por isso que a gente fala que é potencializador e que o dragão é aquele que vê e que faz ver. Isso porque, tanto que no começo a gente falou exatamente isso, porque à medida em que você vai tocando nessa energia, né, vai tocando, vai caminhando por esse caminho, né, de energia dos dragões, você vai sendo cada vez mais potencializado e essa potencialização vai fazendo você se enxergar cada vez mais, né? É muito interessante. Então, é tipo aquilo, se perder para se encontrar. Você vai deixando coisas para trás e vai olhando outras coisas, ressignificando essas coisas, né? Dentro dessa caminhada. E isso é um processo que às vezes a gente pode falar aqui, parece lindo, parece tranquilo, mas é bastante desafiador, é um processo desafiador, porque como a gente falou, a energia do dragão ela é visceral, então às vezes ela vem e rasga um pedaço da coisa, e isso nunca é fácil, colocar um espelho na nossa frente e mostrar pra gente. Às vezes acontece, é engraçado que às vezes acontece do espelho ser colocado na nossa frente e a gente não consegue enxergar no começo. Até que a gente começa a se acostumar com aquela imagem e começa a ver o que não é, o que é, o que não é, o que é. E isso é um processo que demanda tempo, demanda energia, demanda trabalho, e né? vontade. E vontade. E vontade de passar pelo processo. É o que nós chamamos do processo de nutrição. Às vezes você faltava energia para que você pudesse desencadear vivências, inspirações e percepções que joguem você em experiências que te auxiliem a lidar com muitas coisas. Então, assim, quando nós falamos de nutrição é isso. Às vezes nos falta nutrição física, emocional, mental ou espiritual para fazer os processos eclodirem. Aí entra a energia potencializadora do dragão. Aí entra nosso papel como magistas de nos nutrirmos com essa energia para fazer esses processos eclodirem, né? Então, assim, é um processo difícil às vezes não, né? Muitas vezes é difícil. Por isso que nós fazemos um paralelo entre esse caminho com o caminho da forja, com o caminho de passar pela martelada, de ser moldado, ao mesmo tempo que somos o ferreiro, somos também um instrumento a ser moldado no calor da forja, de martelada em martelada ali em cima da bigorna, né? Então, às vezes a magia com dragões, ela pode ser muito bem representada como uma vez que em uma canalização, uma conexão com os dragões, eles falaram com a gente que alcançar o nosso ápice espiritual, físico, energético, alcançando esse ápice, essa subida é escalar a pilha dos nossos eus mortos. Então, o que é essa pilha dos nossos eus mortos? Precisamos deixar muita coisa para trás, muitos conceitos, preconceitos, percepções, tudo que a gente deixa para trás. Pessoas
aquelas nossas versões que não é nosso. Às vezes nós carregamos versões nossas que não cabem mais na nossa vida. E aí é isso. É escalar essa pilha dos nossos eus mortos. E o perigo da magia com dragões é exatamente esse. Você desconstrói uma boa parte e às vezes a gente se pergunta, mas o que sobra? Se eu estou desconstruindo tudo isso, o que sobra? E é olhar para onde está sobrando, né? Porque o que fica ali é quem você é. O que fica é você. E quando a gente fala nessa questão de desconstrução também, não é uma questão de demonização de tudo aquilo que foi aprendido, que foi assimilado. Não, é aquilo que te impede de fazer o que você quer fazer, é aquilo que te impede de ser quem você é aquilo que te impede de ser livre e de expressar o teu potencial. Por exemplo, um exemplo bem simples. Eu quero mudar a cor do meu cabelo. Mas todo mundo fala que vai ficar feio, que não sei o que. Azul, meu Deus, a pessoa vai pintar o cabelo de azul, né? E quando você diz, eu realmente acredito nessas coisas, essa é a minha opinião, é a opinião das outras pessoas. Não é das outras pessoas. Então, você tira isso e você faz. Okay? Agora, uma questão muito importante é que, à medida em que a gente vai tirando essas coisas e colocando outras, a gente lida também com uma coisa que é a responsabilidade. Né? Então, trabalhar magia com dragões, você está se olhando claramente num espelho. Então, não dá mais para terceirizar a responsabilidade das coisas. Mas não fui eu, foi o dragão. Não fui eu, foi a minha mãe, meu pai. Não dá mais para culpar Satanás, não dá mais para culpar o diabo, não dá mais para culpar o obsessor, não dá mais para culpar os pais, as mães, nem o dragão. Cada coisa tem a sua responsabilidade, mas na grande maioria das vezes, nem vou dizer em todas, na grande maioria das vezes a responsabilidade é muito nossa. Então nós precisamos assumir também isso. É por isso que quando a gente trabalha com o conceito de nutrição dentro do Alento do Dragão, a gente faz uma pergunta que é: o que você seria se você tivesse recebido a exata nutrição que você precisava? Tanto a física, quanto a emocional, quanto a espiritual, em todas as vertentes. A gente não tem como responder essa pergunta, né? Mas essa pergunta leva à seguinte reflexão de que nós não recebemos, mas hoje nós somos os responsáveis por essa nutrição. Então, nós vamos nos nutrir de quê? Igual aquela pergunta da música, né? Você tem fome de quê? Então, nós vamos nos nutrir de quê? Porque nós somos os responsáveis por essa nutrição, né? Então, se a gente é acostumado a viver com migalhas e a gente continua vivendo com essas migalhas, nós somos os responsáveis agora, né, de dizer: não, essas migalhas não me alimentam mais. E isso é um processo que, quando você começa dentro de um trabalho com uma energia tão potencializadora, ela vai fazendo com que você crie mecanismos para que você consiga observar cada vez mais e fazer as transformações que você precisa fazer. Exatamente. É deixar, se quer se alimentar de um banquete, precisa parar de correr atrás da energia das migalhas. Então a magia com dragões, ela taca esse espelho na nossa frente, traz essa potencialização, traz essa nutrição e eclodimos, nos vendo no espelho como realmente somos. Todos os defeitos, qualidades, potenciais, maravilhas e maldições. E lidamos com isso. É isso tudo que apresentamos aqui. As nossas dores e as nossas delícias, né? Isso tudo que apresentamos aqui é o que é magia com dragões para o Alento do Dragão. É a forja onde nos forjamos, é a escalar a pilha dos nossos eus mortos, é deixar de viver de migalhas para buscar e realmente viver e vibrar numa energia do banquete e assumir a responsabilidade da nossa vida, compreendendo que muitas coisas estão fora do nosso controle, é o caos total, e nadar nesse caos, e aceitar que muitas coisas não dependem de nós, mas aquilo que depende de nós, vamos com toda a força para realizar. Não dá para a gente fazer um recorte da gente, da realidade que a gente vive. Nós temos que entender o local em que nós estamos, as condições que nós temos, o que nós podemos fazer dentro do que nós temos, de onde nós estamos,
Porque não podemos chegar aqui e dizer, não, você vai mudar completamente a sua vida. Isso aí é até criminoso. Né? Porque existem situações em que são muito complicadas, porque elas não dependem de nós. E não fomos nós que construímos essas situações. E não é tão simples assim sairmos delas. É por isso que às vezes acontece uma coisa muito interessante. A pessoa entra em contato com a energia dos dragões e aí ela fica assustada e ela vai embora, demoniza. Por quê? Porque ela viu. Muitas das vezes ela teve um vislumbre de tudo aquilo em que ela vive. Ela teve um vislumbre da realidade, né? Um vislumbre bem da realidade, né? Um choque de realidade. E o choque de realidade, ele não é fácil. Mas quando a gente olha a nossa realidade e entende o que está na nossa mão e o que não está, e separa essas coisas, né? A gente começa, não é fácil, mas a gente começa a colocar tudo no seu devido lugar. É conseguir enxergar as melhores possibilidades dentro da sua realidade de mundo, né? Onde você pode chegar dentro da sua realidade de mundo e abrir essas portas, arrombar algumas portas e fechar outras, né? Deixa eu ler aqui o que o pessoal mandou. A Lud está mandando, boa tarde, lindos que eu amo. O amor é recíproco, querida. Amamos você também. A Skadragon falando, Lud, boa tarde. A Bálsamo Interior falou que uma forma de entrar em contato também é por meditações. A Skadragon falando, quero aprender mais. A Meire falando, estou participando. Do grupo do WhatsApp, ela já está no grupo do WhatsApp. A Bruxa da Tatu, dançar. Gente, dançar com dragões realmente traz um laço com a energia dragônica. É impressionante. Só depois que você tem uma experiência que você passa a entender um pouquinho desse fluxo. Sim, por quê? Por que nós temos movimentos de poder? Porque essa energia é uma energia tão potente que às vezes você não vai conseguir simplesmente ficar sereno, parado. Isso é um carro de som passando aqui na nossa rua, essa tremelique, tá? Então, assim, não é um dragão, é um carro de som. Então, por isso que nós criamos um movimento de poder. Que com os movimentos de poder você consegue canalizar essa energia e fazer com que o fluxo aumente cada vez mais. Esse ano eu ainda vou participar do curso. Vem com a gente, vai ser um prazer ter você conosco. Deixa eu ver aqui. Como dança com os dragões. Então, nós temos alguns movimentos específicos que nós passamos dentro do nosso ciclo interno. Só que já faz um ano que eu e a Morgana, nós estamos já canalizamos e estamos, na verdade, experimentando movimentos de poder que são movimentos específicos de clãs relacionados aos dragões. Então vão ter movimentos, por exemplo, para conexão com os dragões do fogo, conexão com os dragões da água, que são coisas que nós vamos compartilhar fora do nosso ciclo interno. Né? O pessoal do ciclo interno vai ter acesso também, mas vai ser para fora do ciclo interno. Nós já estamos, já vemos um tempo que estamos fazendo isso e até canalizamos e estamos experimentando. Sim, porque esses movimentos do círculo interno que já existem, eles são experimentados dentro de uma temática específica, em que você precisa estar dentro dessa experiência completa para fazer esse. Está conectado a uma invocação, que está conectado a um trabalho mágico, que está conectado a um aroma, que está conectado a um veneno, que está conectado a uma série de coisas. Então, é assim, o Alento do Dragão ele é sistêmico, tudo está interligado. E dentro do ciclo interno, tudo funciona. Então, os movimentos de poder dentro do ciclo interno, que tem um movimento único, que é um movimento de identificação, tem um movimento trinitário, que são 3 movimentos seguidos, tem a dança do chamamento, que é uma dança de conexão para chamar a energia do dragão, só que isso faz sentido dentro do ciclo interno. Nós canalizamos, estamos experimentando movimentos que são movimentos que qualquer pessoa pode fazer, que não precisa ser do nosso ciclo interno. Porque nosso processo de canalização ele é assim. Eu e a Morgana experimentamos exaustivamente para depois passarmos para outras pessoas. E essas outras pessoas irem dando para a gente o retorno de como foi a experiência. Então, antes de publicizar isso,
vai passando por essas camadas. Quando vocês verem aqui no Instagram, movimento de poder com os dragões do fogo, é porque nós já experimentamos, as outras pessoas que são do ciclo interno também. Por quê? Porque é assim que nós trabalhamos dentro do alento do dragão. Então nós já estamos aí há um bom tempo fazendo essas práticas e logo logo vamos trazer aí, não só isso, como conexão com dragões específicos, tem um monte de coisas que no decorrer do último ano, nós até ficamos um pouco sumidos das nossas mídias e tal, porque nós estávamos aí focados nesse tipo de trabalho. Então aguardem. Peraí. A Escadraga, eu sempre soube que os dragões eram seres de outra dimensão. Desde sempre soube isso, eu fui analisando. Sim, eles são seres aí de uma das muitas e muitos mundos, vibrações, dimensões, realidades paralelas à nossa. A bruxa da Tatu, sim, inclusive tem que tomar cuidado para não subestimar a força do dragão. Aí o bálsamo interior realmente é uma verdadeira de seres e formas que são às vezes indescritíveis. A gente costuma brincar que é muito HP Lovecraft, né? É indescritível, exatamente. Por causa da aparência deles, a bruxa da Tatu tá falando. Saudações draconianas para você também. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta incrível. Gostaria de saber a visão de vocês sobre o sagrado dragão guardião. Olha, com esse termo, eu não sei se você está querendo pegar alguma coisa específica ou se está fazendo um paralelo com o sagrado anjo guardião, mas vou pegar pelo ponto de vista daquilo que eu acho que você está perguntando do nosso dentro do alento. Dentro do alento, nós acreditamos que uma maravilhosa forma de você fazer uma conexão com o caminho do dragão é através de você entrar em contato com um indivíduo, com um dragão específico. Então, o que acontece? Nós temos um ritual que se chama o ritual meditação do chamado dragônico, onde você coa um chamado para chamar um dragão específico que seja paralelo com os ideais que você quer alcançar, paralelo com aquilo que você é em essência. Isso já é uma experiência interessante de espelho, porque você vai atrair um dragão, uma dragonesa, que ele de certa forma vibra parecido com aquilo que você é em essência. E às vezes aparece um dragão que você olha, poxa, mas a forma daquele dragão era isso e isso. Tem muito relação com o espelho relacionado a você. Não necessariamente que a forma dele seja aquela, mas a forma como você vai perceber inicialmente. Esse dragão guardião, ele acaba sendo um elo entre você e a energia do caminho do dragão. Afinal de contas, uma maneira mais fácil de se conectar e compreender a energia do caminho do dragão é se conectar com um dragão. E através de um dragão, né? Esse dragão, ele não é o seu guardião, ele não é o seu pet, ele não é o seu amigo, ele não é a pessoa, o ser mais legal que está à sua disposição. Ele é um companheiro de jornada que vai ali aprender com você e você com ele. Nossa, mas esse ser milenar, alguns seres desses aí são seres tão antigos que são pré-humanos, vai aprender o que é comigo? Vai, porque você é único. Suas experiências são únicas, suas percepções são únicas. Então tem muito que eles podem aprender e aprendem também conosco. Então, nós temos aí toda essa admiração e esse contato com os dragões, mas não colocamos eles como seres incríveis, maravilhosos, perfeitos e que nós estamos abaixo deles e nem colocamos eles como abaixo de nós, como nossos pets e amigos. Gente, se a gente pensasse assim, se o dragão é um ser tão incrível, tão maravilhoso, tão perfeito, para que ele vinha se conectar com a gente? Para que ele precisa de oferenda? Por que eu tenho que dar oferenda? Nós acreditamos, algumas pessoas dizem, não, porque eles vêm salvar a humanidade. Nós não temos essa visão. Dentro da visão do alento, não temos essa visão. A nossa visão de relação com os dragões é uma relação de troca. Nós trocamos experiências, trocamos sabedorias, trocamos energia, trocamos o que for, mas ela é uma relação que tem uma via de mão dupla. Quando você ecoa esse chamado, algum dragão vai ouvir e vai dizer, cara, fiquei interessado, quero aprender um pouco com essa pessoa, ou quero ver o que é isso, e porque ele sente a mesma energia de ressonância que você sente, ele sente, porque esses dois seres
o humano e o dragão ressoam de alguma forma. Então, ele vem para auxiliar dentro desse processo, mas é uma ajuda mútua. Exatamente. Tá? A gente acredita que é mútua, é uma troca. Isso é importante porque esse nosso ponto de vista ele não casa com o ponto de vista que muitas vezes algumas pessoas têm. Algumas pessoas, em alguns caminhos, têm um ponto de vista onde os dragões são inferiores a nós e eles obedecem porque nós mandamos, porque somos humanos incríveis, maravilhosos, crescer e multiplicar e dominar todas as raças da Terra. Né? E não é o caso, não temos essa visão. Outros já colocam que os dragões são seres extremamente evoluídos que estão aí para nos ajudar na nossa evolução, para resgatar a Terra, porque a Terra precisa dessa ajuda e os dragões não têm nada melhor para fazer do que salvar a nós que somos tão incríveis e maravilhosos, que tem raças e raças e raças que estão aí para nos ajudar na nossa evolução. Também não é o nosso ponto de vista. Tá? Dentro do Alento do Dragão não trabalhamos assim. Vemos que é um laço mútuo de vontade, onde essas duas vontades querem caminhar juntas o tempo que esse laço for benéfico para ambos os lados. Né? Pode desse laço surgir um laço incrível, profundo, uma relação que dure vidas? Claro que pode, como acontece também com humanos, mas também pode ser simplesmente uma questão profissional de ajuda mútua. Né? Negócios, amizade à parte. Vai da conexão de cada pessoa e lembrar que dragões são indivíduos como nós somos indivíduos. Então não se pode julgar a raça humana pelo ponto de vista do dragone. Somos aí quase 8, somos mais de 8 bilhões. Então não pode representar a raça humana pelo ponto de vista do dragone. A mesma coisa acontece com os dragões. E é interessante a gente pensar que, da mesma forma que nem todos os seres humanos se conectam com dragões, nem todos os dragões se conectam com humanos, tá? São indivíduos que desejam fazer isso. Assim como nós temos o desejo de trabalhar com dragões, os dragões que trabalham com a gente são os que desejam trabalhar com os humanos, né? E, ainda assim, com o sistema do Alento do Dragão, porque da mesma forma que você conhece o Alento do Dragão e diz, isso não é pra mim, um dragão também olha e diz, essa não é a minha vibe, eu não vou. Então, dragões que trabalham com o fulano, XYZ, ou com a ordem, ou com o grupo, são bem específicos daquele pessoal. Por quê? Porque alguma coisa fez com que eles se ligassem, eles têm energias que ressoam, então tá tudo certo. Sim, os dragões que trabalham dentro do Alento do Dragão, que são muitos, eles são inteligências e potências que prezam pela diversidade, pela pluralidade e a compreensão e querem se aproximar desse trabalho, dessa parceria dragão-humano, humano-dragão. Né? Então, quando você trabalha pelo método do Alento do Dragão, você vai atrair, se conectar com essa ramificação de energia do caminho do dragão. Né? Se você quer algo que é diferente disso, é melhor se conectar com dragões de outros caminhos. O Brotão Live Rex está falando aqui, tá incrível a live Além do Dragão, que bom que você está curtindo. Nós estamos chegando no final da live. Tá? É uma live que era para ser 1 hora aqui. Bálsamo Interior tá falando, as dores e delícias de se conhecer. Exatamente. Isso é eu clicando aqui onde não devia clicar, pessoal. Peraí. O dedo é muito grande. O dedo grande. Então foi aqui. Já foi todas. Então, assim, eu vi aqui que não tem mais perguntas, né? Nós queríamos aí, vamos agora fazer um esforço para fazer uma live por semana. Vamos tentar fazer toda quinta-feira. Nesse horário, mais ou menos. Nesse horário, 11h30, de 11h30 a meio-dia e meia. Né? Então, aí podem aí se preparar e acostumar a acompanhar a live durante o almoço, a preparação do almoço, ou assistir ela, que ela vai estar disponível a partir de meio-dia e meia. Hoje começou tarde, porque nós tivemos as 2 primeiras tentativas de fazer ela pelo computador e não deu muito certo. Né? E também, se vocês quiserem sugestão de tema para as nossas lives, também podem mandar. Sim, nós vamos abrir uma caixinha de perguntas lá no nosso story, para que vocês possam mandar temas que vocês querem ou coisas que vocês querem que nós abordemos aqui na live semanal. E fica aqui o convite para clicar na nossa bio. Lá na nossa bio vai ter a nossa comunidade do WhatsApp.
Né? Se você não conseguir entrar clicando pela bio, manda no direct que nós adicionamos você. Lá vai ter 2 cursos, um curso e um workshop que vão acontecer agora em janeiro. E as inscrições estão se encerrando, tá? Se eu não me engano, eu acho que um deles está com 3 vagas, o outro está só com 2. Né? Que é o curso de introdução à magia com dragões. Então esse papo que tivemos aqui, nós vamos abordar de maneira mais profunda no curso de introdução, com práticas, com técnicas, com material escrito para você acompanhar e entrar em contato com os dragões de clãs específicos da terra, do ar, do fogo e da água. Né? E o workshop, que vai ser um workshop com 4 encontros, que é o workshop de Hecate Dracaena. É essa face de Hecate, esse epíteto específico ao qual o alento do dragão trabalha, que é a Hecate como deusa dos dragões e das serpentes. Então, fica aí o convite, só clicar na nossa bio que tem lá todas as informações. No mais, nos encontramos na semana que vem. Continue acompanhando aí o nosso Instagram, que tem muita coisa incrível que vamos trazer para vocês. Bênçãos dragônicas. Até a próxima, pessoal!